O combate ao trabalho escravo é uma prioridade para o Ministério Público Federal. A repórter Madalene Machado está no estúdio para um bate-papo com a Procuradora da República, Ana Carolina Roman, que integra a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por participar do programa Interesse Público. Agradeço eu o convite de estar aqui com vocês. Doutora, nós vimos na reportagem sobre o caso da Fazenda Brasil Verde, no Pará, que o Estado brasileiro foi condenado internacionalmente pela falta de uma ação efetiva para ajudar esses trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. O que acontece com o empresário que comete esse tipo de crime? No caso do empresário, da empresa que foi flagrada com trabalho escravo e houve o trânsito julgado administrativo da penalidade administrativa do Ministério do Trabalho, há uma consequência que é muito grave para as empresas de figurar numa lista chamada lista suja de trabalho escravo. E essa lista, que é um dos principais elementos da política brasileira de combate ao trabalho escravo, ela é utilizada tanto pelo setor produtivo, pela iniciativa privada, para restringir seu crédito, restringir os contratos mesmo, porque hoje as empresas estão interessadas em manter negócios com empresas que têm responsabilidade social. E também pode acontecer dessa empresa não ter o crédito rural, se tiver o nome na lista suja de trabalho escravo. Há uma restrição ao crédito rural. Uma forma de evitar, né? Exatamente. O que efetivamente tem sido feito para combater esse tipo de crime no país e por que ele ainda não foi erradicado, na sua opinião? Temos o Grupo Móvel de Trabalho, de combate ao trabalho escravo. Esse Grupo Móvel ele vai aos locais para fazer a fiscalização de trabalho escravo e ele digamos assim, inovador. Não inovador no Brasil, porque ele já funciona há muitos anos, mas ele foi uma iniciativa inovadora porque ele unifica vários entes, vários órgãos que estão imbuídos do combate ao trabalho escravo. Mas tem outras medidas também. O Ministério Público Federal, por exemplo, instituiu um grupo de trabalho chamado GT, Escravidão Contemporânea, que tem tentado fazer com que o combate ao trabalho escravo seja mais eficiente. Mas esse crime, ele é difícil de ser erradicado, porque a exploração do trabalho, ela traz lucro. Então, ela é um reflexo de um capitalismo doente. Mas, apesar de todo esse esforço, o número de condenações na justiça ainda é baixo, né? Por que são tão poucas as condenações? Essa é uma verdade. Pelos últimos dados do Ministério Público Federal, da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão sobre Trabalho Escravo, o ano passado foram propostas 73 ações penais. Afora as investigações, os inquéritos policiais que foram abertos, as investigações do Ministério Público Federal. Mas de ações penais foram 73 e só 6 sentenças. É normal que você tenha uma diferença do número de ações penais para o número de condenações. O Ministério Público Federal nem é onisciente para nunca errar e nem vai conseguir provar em todos os casos. Mas a diferença é muito grande. E aí nós temos um problema, no meu entender, de política criminal brasileira. Isso não se dá só no caso de trabalho escravo. Nós temos vários outros crimes. Homicídios, por exemplo, a taxa de solução de homicídios e a taxa de condenação no Brasil é ínfima. Então, nós temos um problema de política criminal, um problema de morosidade do judiciário, um problema de prescrição com regras mais facilitadas e isso é um problema estrutural que não é fácil de ser resolvido. Agora é torcer para que realmente as coisas andem, né, doutora? E o Ministério Público Federal pode ter certeza que está atento a todas essas questões. Que bom, que bom. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por participar do programa Interesse Público. Obrigada pelo convite.